Editorial. Espero que esta seja a pá de cal neste assunto que ontem chamou a atenção desta capital. O fechamento da famosa casa da Dani Gaúcha, um antro de perdição e prostituição que, como um quisto ou um câncer, se instalou numa das mais pacatas ruas do Itanhangá Parque, passando à exploração do lenocínio. Eu não me importo com os que desejam ser os donos da notícia e nem com as ilações do tal de Zé Colmeia, que resolveu defender a prostituição, saindo em defesa da pseudo-empresária e das funcionárias dela. Mas fomos e sempre seremos a favor da família. E aquela mansão dos prazeres enfrentou irracionalmente tudo que ainda mantém esta sociedade em pé, que é o seio, o núcleo familiar. Dei a primeira paulada tempos atrás denunciando isso. Boca do Povo tocou no assunto, mas a casa sobreviveu a tudo, permanecendo incólume à gritaria que se formou à sua volta. Até que finalmente demos uma pegada daquelas de pitbull no assunto e a coisa ferveu. Ferveu porque estava na hora. E não podemos dizer que a casa funcionava porque a polícia fazia vistas grossas, mas porque havia uma investigação em curso e a coleta de provas demora. Tanto é que na noite de terça-feira a DEOPS se plantou próximo ao local, passando a monitorar a casa, que na prefeitura havia conseguido alvará como se fosse salão de beleza e de massagens alternativas. Com mandado nas mãos, a polícia invadiu o local, desintocou o pessoal e prendeu todo mundo. Aliás, uma cena cômica. Um alto empresário local estava numa das suítes da casa com uma garota e, quando viu que tinha dado polícia na parada, tentou furar o cerco só de cuecas e pedalou para subir o muro, não conseguindo, terminando por se entregar. E, envergonhado, saiu chorando no camburão, pedindo para que não fosse identificado, porque seu ato envergonharia e destruiria a sua família. Nada contra a prostituição, mas misturar esse tipo de atividade com um bairro de família, ainda mais famílias tradicionais, como nos nossos bairros, isso é uma temeridade. Pior que isso é fazer propaganda da atividade ilegal como se fosse legal e como se as pessoas tivessem que tolerar esse tipo de atividade marginal próximas às suas casas. Ninguém pode ou vai tolerar esse tipo de afronta, vez que há muitas chácaras onde esse tipo de comércio pode se instalar e não confrontante com famílias. Apoiar ou defender esse tipo de atividade é conviver com uma atividade marginal perigosa, porque rola de tudo dentro dela, inclusive corrupção de menores e até drogas. Parabéns a DEOPS, mas torcemos
para que façam um serviço completo. Dizem que existe um sócio da casa que ganhava 50% do faturamento mensal da Espelunca, embora montada numa mansão. E que a famosa mansão da Dani Gaúcha seja um exemplo para todos aqueles que teimarem em desrespeitar as famílias que compõem esta sociedade. Aos defensores desse tipo de atividade, levantando suas capivaras, vimos que não são bem diferentes da rufiã presa. São farinhas do mesmo saco. E como os gambás se cheiram, não me estranho que defendam esse tipo de atividade misturada às famílias. Quanto a nós, continuaremos defendendo a moral e os bons costumes e temos a procuração da nossa sociedade para fazer isso. Em nome da lei. Bom dia.